E aí galera, aquele é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de novembro. Sim, eu li esses gibizinhos aqui e eu quero, enfim, compartilhar com vocês essas experiências de leitura, o que eu mais gostei, o que eu não gostei e por aí adiante, e a gente poder conversar um pouquinho sobre Gibi. Afinal de contas, esse é o Eu Leio Gibi e falar sobre Gibi é bom demais da conta. E eu quero começar com Escuridão, do David Small, que inclusive tem resenha aqui no canal. Confiram o vídeo sobre esse quadrinho e pode ir sem medo, porque o trabalho do David Small aqui é simplesmente sensacional. Quero aproveitar o ensejo, né, para pedir a você que não é inscrito no canal para se inscrever no canal, porque se você se inscreve no canal, você dá uma força bem grande para esse que vos fala. Mas enfim, fica a dica para vocês de Escuridão, que talvez seja a melhor leitura do ano aqui para mim. Assim, eu gostei demais da conta e eu gosto muito do David Small. Eu conheci o trabalho dele em Cicatrizes, que me parece que a Dark Side vai republicar, vai publicar o Cicatrizes ano que vem, e essa também é uma boa pedida aí para quem curte quadrinhos que trabalham aí a realidade da vida de uma forma muito inteligente. Também li o Dead Class, esse é o volume 5, e também tem resenha aqui no canal, e é um quadrinho bacana, um quadrinho interessante, que trabalha essa questão, né, dessa escola de assassinos, e onde a gente vai ter aí, como eu disse no vídeo, a escola de assassinos é o motivo, digamos assim, para o Rick Remender trabalhar algumas temáticas atuais, como racismo, entre outras coisas, e a personalidade dos alunos, né, ajuda bastante dentro dessas questões. E quero também fazer mais um pedido a vocês, que é o seguinte: se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo. Quando vocês curtem os vídeos, vocês já ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Também li East of West, que também tem resenha no canal, e é um gibi bom demais da conta, diga-se de passagem, eu gosto muito. O Jonathan Hickman trabalha muito bem as ideias aqui, né? E eu também fiz vídeo desse quadrinho. Aliás, tem vídeo de todos os volumes que saíram até agora de East of West, que é um quadrinho que mistura um pouquinho de ficção científica com um pouquinho de apocalipsismo, com mais um pouquinho de faroeste e por aí adiante. Então é bem bacana a forma com que as abordagens que o Hickman faz por aqui. Da DC, Rorschach, volume 1, do Tom King, que também tem resenha aqui no canal. Vale dizer que esse quadrinho aqui, eu acho que eu li ele em outubro, não foi nem em novembro, porque eu não fiz vídeo, né, das leituras, né, de outubro. Mas o que acontece aqui? Enquanto o quadrinho policial, ele é bem bacana. Enquanto o quadrinho do Rorschach, ele não é. Porque o Rorschach não é nem o protagonista da história, sendo bem sincero. É meio que um gibi do Rorschach sem o Rorschach, tá? Então, se você for ler esse quadrinho, já vai com isso em mente. É um gibi do Rorschach sem o Rorschach. Isso é importante ter aí em mente. A saga do Superman, volume 2. E também a saga do Superman, volume 3, que tem resenha no canal de ambas as publicações, que vai contando aí a história do Superman, ou as histórias do Superman no pós-crise, em ordem cronológica. Então não tem só o Superman do John Byrne, né? Então algumas pessoas têm ficado frustradas, né? Falam, não estou curtindo muito essa saga do Superman, porque não é só o Superman do John Byrne, mas a proposta da coleção não é essa, né? A proposta da coleção é mostrar ou publicar as histórias do Homem de Aço em ordem cronológica, e aí inclui o Superman do John Byrne e o Superman, no caso aqui também, do Marv Wolfman. E, diga-se de passagem, não tem nada ruim, não. As histórias são muito boas. Eu, particularmente, gosto muito dessa fase do Homem de Aço, então eu me divirto bastante com essa
com esse quadrinho. Aí quem não gosta do Superman já é uma outra conversa, né? E a pessoa não há de curtir muito. Mas, enfim, eu acho que é uma coleção, por exemplo, que vale a pena ter, e eu acho que tem que ir além aí das 12 edições propostas pela Panini. Da Marvel, Demolidor, volume 4. E aqui nós temos a Cozinha do Inferno sendo atacada. E à medida com que isso vai acontecendo, as fragilidades do sistema dentro de Nova York vão sendo apresentadas, porque a família que está promovendo os ataques à Cozinha do Inferno consegue manter a televisão longe, manter a polícia longe, por aí adiante, e o local está sendo atacado, massacrado, e tipo assim, ninguém está sabendo de tamanha influência de uma família em cima desses ataques. Ao passo que ainda nós temos também uma questão de disputa de poder, rivalidades entre chefes de gangue e por aí adiante, e o Demolidor também acaba se juntando à Elektra para dar digamos assim, um determinado golpe nessa família poderosa, e, além disso, durante todo o envolvimento, os ataques que são feitos à Cozinha do Inferno, o Demolidor se vê também numa questão de ter que lutar ao lado do Rei do Crime, porque ambos acabam se juntando ali para deter a galera que está fazendo muito mal à Cozinha do Inferno. Temos também a participação da Merit Floyd e por aí adiante, enfim. É o tal do Eita Gibizinho Bom, sem dúvida nenhuma o melhor título da Marvel na atualidade, porque o Chip Zdarsky faz aqui um trabalho pura e simplesmente sensacional. Se você não está lendo Demolidor do Chip Zdarsky, faça isso o quanto antes. E também li da Marvel Pantera Negra, Vingadores do Novo Mundo, livro 1. Tem um tempinho que esse gibi foi publicado, mas eu não comprei na época, daí eu acabei fazendo um passeio, e nesse passeio eu tinha lá num sebo e eu acabei pegando, aí ficou mais ou menos um ano aí na estante, aí eu peguei para ler e por aí adiante, e enfim, o Pantera Negra do Ta-Nehisi Coates não é ruim, não. É uma história que me diverte, não é uma coisa também sensacional, fantástica, maravilhosa, né, porque a própria Wakanda está em crise, não só em crise política, mas também numa crise de fé, e esses elementos precisam ser trabalhados dentro das necessidades de tudo aquilo que está acontecendo dentro de Wakanda. Tá? Então, enfim, eu acho divertido o Pantera Negra do Ta-Nehisi Coates. Marvel ainda mais em formatinho, eu li Marvel 97, número 3, e Marvel 97, número 4. Aqui no número 3, a gente vai ter no mix o Demolidor, o Motoqueiro Fantasma, a Força-Tarefa e o Hulk. E a edição abre com a história do Hulk, onde um menininho acaba sendo raptado por um sujeito, e esse sujeito é um matador de crianças. O Hulk vai atrás desse cara, acaba também se deparando com o Homem-Coisa, e a partir disso a gente tem toda ali uma temática que envolve também a questão da dificuldade do relacionamento entre os personagens e os pais, e por aí adiante. E a arte é bem irregular, tem umas horas que é feia e tem umas horas que é muito feia. Agora, bonito mesmo, em momento nenhum fica, porque, enfim, a coisa não tá legal, né? É os anos 90, umas proporção nada a ver e por aí adiante, então não fica legal, não. Depois da história do Hulk, a gente vai ter o Demolidor, onde está tendo toda aquela crise, né, do Demolidor e por aí adiante, que é o Demolidor do J.M. DeMatteis, que eu diria é legal. Depois do Demolidor tem o Motoqueiro Fantasma, e na história do Motoqueiro Fantasma, o Danny Ketch está tentando controlar o espírito da vingança, e não está sendo nada fácil dele conseguir fazer isso. E ele também está sendo ao mesmo tempo caçado pela SHIELD, e o espírito da vingança quer sair, e
enfim, né, impor a justiça e aquela coisa toda, e está bem difícil para o sujeito. A arte é do Salvador Larroca, e a arte é até boa, mas ainda assim é bem longe daquele Salvador Larroca que a gente está acostumado, mas eu acho que é o gibi, que é a história que é melhor desenhada dentro da narrativa. E vai fechar a edição a Força Tarefa, com uma história bem chatinha, diga-se de passagem. Depois, na edição número 4, a gente vai ter Motoqueiro Fantasma, Justiceiro, Demolidor e Vingadores. Aí o Demolidor do J.M. DeMatteis está lá no purgatório, porque o Matt tem que se reencontrar, tem que se redescobrir, e aquela coisa toda, para ele poder voltar a se sentir inteiro, eu diria, porque ele está todo quebrado e ele precisa se reconstruir. É uma história legal, nada extraordinária, mas uma história legal. Depois a gente tem, na sequência, a gente vai ter o Justiceiro, e acho que assim fica melhor. A gente vai ter o Justiceiro, e na história do Justiceiro vai ter algumas ações aí que o Justiceiro está atrás de encontrar o microchip, e está complicado, ele acaba conseguindo a ajuda de outras pessoas, e ao passo que o microchip, vamos dizer assim, tenta também meio que criar um outro Justiceiro. É uma história ok. Em seguida a gente vai ter o Motoqueiro Fantasma, seguindo naquela temática que eu mencionei há pouco da história anterior, onde a coisa vai ficando cada vez mais difícil para o Motoqueiro Fantasma, e vai fechar a edição Os Vingadores, numa história bem mais ou menos, onde eles também vão acabar enfrentando o Caveira Vermelha. Enfim, é uma época em que as histórias não estavam lá, todas aquelas coisas, né? Então, enfim, é complicado, né? Complicado. Rei Conan, aqui tem duas histórias, a Fênix na Espada e o Deus da Meia-Noite. Esse gibi fazia um tempão que estava ali na estante, tempão de verdade. E o que eu posso dizer a vocês a Fênix na Espada é bom demais da conta, né? E a arte também é um negócio simplesmente fabuloso, fabuloso, fabuloso. E na Fênix na Espada, o Conan, já com uma idade avançada, vai contar aí para um escriba, né? Uma tentativa de golpe que ele sofreu enquanto rei da Aquilônia, e como uma fênix na espada, e o próprio Totiamon dentro da história toda, como essa fênix na espada foi de fundamental importância, né? Porque ela foi colocada ali, forjada na espada por um determinado mago, como que foi importante para ele poder se manter, se assegurar como o rei da Aquilônia. Gostei bastante, gostei inclusive da arte, achei um negócio fantástico, e em todo momento o desenhista, ele que é o Timothy Truman, né? Aliás, o Timothy Truman é o roteirista, né? O Thomas Giorello, ele nunca desenha um Conan que, digamos assim, seja bonito. É sempre um rosto assim mais cascudo, mais sofrido, e por aí adiante, né? E às vezes a arte sempre procura desenhar assim um Conan mais bonitão, aquela coisa toda assim, né? Mas aí o Will Conrad, na história que vem depois, que é o Deus da Meia-Noite, ele já tem um traço assim mais convencional, trazendo pra gente aquele Conan com aquele semblante mais simpático, eu diria, que a gente está acostumado, embora eu gostei bem mais da arte da história anterior. E por meio dessas questões aqui, a gente vai ter o Conan passando, enquanto rei, passando por algumas situações bem complicadas. Zenobia está grávida, e acaba acontecendo que por causa de um feiticeiro, por causa de uma situação, ela acaba perdendo o bebê, ele acaba indo atrás do sujeito, e por aí adiante. Enfim, é um encadernado muito bom, é um encadernado muito bacana, em que, e consequentemente, eu perdi muito tempo não lendo esse gibizinho. Deveria ter lido antes. Li também A Espada Selvagem de Conan, a coleção, volume 4, e o volume 5,
que é uma coleção muito bacana, né, porque a gente vai pegar aí uma fase do Conan que o Roy Thomas trabalha o Cimério de uma forma que eu diria soberba, né? E aqui na edição número 4 a gente tem o Pacto Maldito, a última canção de Conan, o Cimério, Corsários contra Estígia, Conan o Conquistador, a Maldição da Deusa Gato e a Fortaleza dos Condenados. Enfim, histórias que, diga-se de passagem, são muito bacanas. No Conan o Conquistador, por exemplo, a gente vai ter ali ele enquanto rei, né, e no final ele fala que vai atrás da Zenóbia para torná-la a rainha, né, da Aquilônia. E na Maldição da Deusa Gato existe uma estatueta de uma gata, e o portador dessa estatueta acaba sendo dominado por um espírito de violência, e quanto mais sangue essa pessoa derrama, mais sangue essa pessoa quer derramar. E a pessoa começa a sair por completo do controle, e o Conan acaba ficando em posse dessa estatueta e acaba passando por situações bem complicadas. E na Fortaleza dos Condenados há uma determinada jovem que o irmão dela acaba morto e ela vai atrás de vingança e tudo mais, e ela acaba se virando uma escrava, e no meio desse rolo todo ela se depara com o Conan, e o Conan acaba ajudando essa jovem, e elas acabam parando lá na Fortaleza dos Condenados, onde existem ali alguns, ou seja, existem ali muitos bandidos, e existe toda também uma disputa pelo controle daquele lugar e por aí adiante. Enfim, gibi de arte muito boa, de roteiro também de excelente qualidade. No volume 5, a gente vai ter os espectros do Castelo Rubro, a Fortaleza de Bal Sagoth, as sombras em Zambola, a era pré-cataclísmica, que vai pegar ali uma explicação, né, da era iboriana e por aí adiante, antes do cataclisma lá da Atlântida e por aí adiante, a ascensão dos iborianos e os reinos iborianos. Então, a gente tem, para variar, a excelente arte do John Buscema. E aí, como eu disse, né, a era iboriana e por aí adiante, ele vai ser desenhado pelo Walt Simonson, onde o Roy Thomas vai contando, né, como que as coisas eram por ali e por aí adiante, e como que os reinos eram divididos, o que acontecia, enfim, são histórias curtas onde você vai interagindo, vai adentrando ali no mundo proposto pelo Robert Howard. E também a gente tem uma história do Conan desenhada pelo Neil Adams, que também é muito bacana, onde o Conan acaba quase virando jantar para uns canibais, e ele acaba, para variar, dando a volta por cima. Ele passa por umas situações bem complicadas, mas consegue no final se safar e ainda consegue sua vingança. Enfim, vale a pena e muito a pena acompanhar essas histórias. E para terminar, eu li Manara, o Rei Macaco, que tem o roteiro do Silvério Pisso, que é um quadrinho, na verdade, que é uma crítica, né? Uma crítica bem acentuada, eu diria, a governos e por aí adiante, e que vai usar divindades como modelos, muitas vezes, para mostrar essas questões, né? O Rei Macaco, ele acaba nascendo, né? E nessa circunstância toda, ele acaba não sendo necessariamente aceito, né, entre as divindades, e ele fica aí meio que com raiva dessas coisas e vai procurar o espaço dele e por aí adiante, a questão da imortalidade e entre outras coisas que vão sendo trabalhadas dentro da narrativa. É um gibi que eu diria legal e nada mais, porque assim, eu particularmente não achei sensacional, fantástico, maravilhoso, porque o sensacional, fantástico, maravilhoso desse quadrinho é a arte do Manara, que está, né, em letras garrafais na capa, né? Porque de fato é isso, você aprecia muito a arte dele. A história em si, ela já é razoável, mesmo com toda a crítica
válida, muito válida, diga-se de passagem, em alguns momentos. Ainda assim, tá? Não é uma história que eu chamaria de envolvente e tudo mais, e coisas do tipo, mas é uma história que você acaba admirando muito a qualidade da arte do Milo Manara. Enfim, achei ok, e vale mais pela arte do que, na verdade, pelo roteiro, sinceramente falando, pelo menos na minha humilde opinião. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Diz aí o que vocês andaram lendo no mês de novembro, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Enfim, vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.